para a palavra do Senhor, podemos aprender um pouco mais, que nós possamos caminhar um pouco mais na direção do Senhor, sendo guiados pela palavra do Senhor. Nós estamos todas as quartas-feiras falando a respeito desse tema principal, que é prioridades, né? Prioridades. Quais são as nossas prioridades? E se de fato nós temos priorizado Deus em nossa vida, né? Uma frase que está na arte, né, que nós usamos para esse trabalho que nós estamos realizando nesse tempo, diz assim: é falta de tempo ou falta de prioridade? Né? Nós sempre, ou às vezes, nós gostamos de justificar ou dar desculpas, né? Muitas vezes, para as nossas faltas de atitude, muitas vezes para a nossa falta de compromisso. O fato é que nós temos que observar as nossas prioridades. Aquilo que de fato nós priorizamos, nós nunca temos desculpa, nós nunca temos justificativas, nós sempre vamos e fazemos. Nós damos um jeito e acabamos fazendo. Basta que seja para nós uma prioridade. Se for uma prioridade, pode ter certeza que a gente vai fazer. Então esse é o principal objetivo desse trabalho que a gente tem realizado nas quartas-feiras. É nós entendermos que Deus e a sua palavra são prioridade para a nossa vida. E quando nós priorizamos a Deus e quando nós priorizamos a palavra do Senhor, as desculpas acabam, as justificativas morrem e, de fato, existem cristãos e cristãs dispostos a se comprometer, irem e fazerem a vontade de Deus e aquilo, o chamado, né? Caminharem dentro do chamado que o Senhor colocou para a vida de cada um de nós. Nós vamos ver hoje que a palavra de Deus é forte, ela é poderosa e ela é a chave da vitória de todos nós cristãos e cristãs. A palavra de Deus é a chave. Cristo nos mostra isso. Eu coloquei no tema de hoje a frase: nem só de pão viverá o homem. E quando a gente fala essa frase, obviamente a gente se lembra de Jesus. Não foi Jesus que disse isso primeiro, na verdade, ele estava fazendo uma referência, porque quando ele disse isso, ele disse assim: porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. E vocês sabem muito bem, todas as vezes que nós ouvimos a frase, porque está escrito, nós temos então que perceber que a pessoa que disse isso está se referindo a um outro texto, a algo que foi dito antes dele. E eu vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, onde nós vamos ver justamente um processo pelo qual Cristo passou e que ele vai nos ensinar algumas coisas muito importantes dentro daquilo ali que ele viveu no deserto, no período em que Cristo estava no deserto. Cristo passou por várias tentações, 3 delas descritas aqui nesse texto, e cada uma dessas 3 tentações que Cristo descreveu, ele nos ensina. Cristo nos ensina e nos ensina muito, tá? Então, se você já abriu aí no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, eu vou ler os textos dessa passagem, tá? Que vai do versículo 1 até o versículo 11, depois a gente vai trabalhando o texto. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas obras, para que não tropece em alguma pedra.
Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Amém. Bom, temos aqui o texto, tá? O versículo 1 diz: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Bom, a seguir, fica uma dúvida aqui, né? A seguir do quê? Né? Bom, quem já deu uma curiosidade e já olhou um pouquinho antes, a gente sabe que Cristo, ele acabou de ser batizado. Cristo foi até o Jordão, o Rio Jordão, aonde estava João Batista, e ali Cristo foi batizado. E após ser batizado, então, como a gente pode observar ali, a palavra diz que o Espírito Santo desceu até Jesus, ou seja, Cristo foi cheio do Espírito Santo, né? E então, quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele se permite ser guiado pelo Espírito Santo, né? Cristo, ele já tinha o foco no propósito e no chamado que ele exercia aqui na terra, lembrando que Cristo, enquanto estava aqui na terra, era homem e não Deus, né? Era homem. Mas essa representação de Cristo sendo batizado, ela é magnífica, porque é o Filho, uma das pessoas, né, da Trindade, da Santíssima Trindade, é o Filho indo até João Batista para ser batizado, e ali se fazem presentes toda a Santíssima Trindade, porque está o Filho sendo batizado, o Espírito Santo que desce e enche o Filho, né, que reveste o Filho com o Espírito Santo, e o Pai, né, o Pai que então, conforme a palavra de Deus diz, eis que uma voz que é do Pai que diz: esse é meu Filho amado, em quem me compraz. Então ali, Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes, né? Então, sendo demonstrada o chamado de Cristo, porque o próprio Pai diz que ele é o Filho, né? O Espírito Santo, então, que vê Cristo ali prestes a iniciar o seu ministério, porque Cristo vai iniciar o seu ministério logo em seguida a isso, de fato, né? Vai iniciar mesmo o seu ministério logo após isso, ele ser batizado e então ser guiado pelo Espírito até o deserto. Bom, algumas coisas aqui para a gente já começar a pegar para a nossa vida. Primeiro, Cristo tem a consciência do seu chamado, que ele foi chamado por Deus para exercer o seu ministério. Assim como cada um de nós também precisamos ter a consciência de que fomos chamados por Deus para exercermos o nosso chamado, exercermos o nosso ministério. Então Cristo está focado naquilo que ele foi chamado para fazer. Então ele vai para se consagrar, né, para que Deus possa consagrar a sua vida. Então ele é consagrado e ali ele se permite ser guiado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o guia para o deserto, né? A primeira coisa que eu já fico imaginando é o seguinte: muitas pessoas se apresentam perante o Senhor, se apresentam perante Deus e dizem assim: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Assim como o profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A frase é linda e todo mundo gosta de dizer isso, né? Eu até perguntaria para vocês agora, quem nunca disse isso, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. A frase é linda. Só que olha só, para onde Cristo foi enviado? Para o deserto. Cristo foi enviado para o deserto. Ele não foi enviado para as multidões. Ele não foi enviado para os púlpitos, para os palcos, né? Ele foi enviado para o deserto. E a própria palavra de Deus diz que quem o levou para o deserto
foi o Espírito. E mais, disse que o levou para o deserto para ser tentado. Levou para o deserto para ser tentado. Você já parou para pensar na sua vida que em alguns momentos você é levado para determinados lugares justamente para ser tentado? Mesmo que você esteja caminhando com Deus, mesmo que você esteja em processo de santificação, vivendo em santidade, vivendo em consagração, consagrar significa me dedicar a algo, né? Então, se eu me consagro a Deus, significa que eu estou me dedicando a Deus. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você mesmo vivendo tudo isso, o Espírito, ele pode te levar para o deserto? Para ser tentado? Você já parou para pensar nisso? Ou será que a gente tem uma ideia que é muito atual, né? De que se você se converteu, se você se entregou para Jesus, os seus problemas acabaram. Agora você tem Jesus. Tudo vai ser lindo e maravilhoso na sua vida, né? Porque agora você tá com Deus, né? Quem tem Deus não tem problema, né? Existe até uma frase de vidro de carro, sabe aquelas frases que o povo, aqueles adesivos que o pessoal gosta de colocar no carro, né? Que diz assim, quem tem Cristo não tem crise, uma coisa assim, né? Quem tem Cristo não tem crise. Bom, eu vejo Cristo entrando aqui numa crise. Eu vejo, não sei se vocês perceberam. Eu vejo vários outros homens e mulheres de Deus na Bíblia que também tiveram muitas crises. Então a crise, ela faz parte. A crise, ela existe. Ela é existente na nossa vida, mesmo na nossa vida cristã, mesmo na nossa vida de caminhada com Deus. A crise, ela existe. O que acontece é o seguinte, eu preciso entender a crise, passar pela crise. Cristo foi guiado pelo Espírito para viver um período de crise, né? Porque a própria palavra de Deus diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado. Foi levado para ser tentado. Mas a gente já leu o texto inteiro do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até versículo 11. A gente já leu o texto inteiro e a gente sabe que Cristo saiu vitorioso, né? Cristo saiu vitorioso. E a questão é, como eu comecei a dizer, nós também temos a convicção de que somos filhos de Deus, de que fomos chamados por Deus, de que temos um ministério, ou seja, um serviço a fazer para Deus, e é importante você lembrar disso aqui, tá? Que eu acabei de falar. Nós temos um serviço para fazer para Deus, ok? Assim como Cristo tinha a convicção de que ele tinha um serviço para fazer para Deus, ok? Lembra disso que eu acabei de falar, porque a gente vai ver isso, Cristo demonstrando isso ali na conversa dele com o diabo, tá? Então, Cristo tem a convicção de que ele tem um chamado e de que ele tem um ministério, algo que ele foi chamado por Deus para fazer. Nós também temos a convicção de que fomos chamados por Deus e de que temos um serviço, algo que Deus preparou para que nós pudéssemos realizar em nossa vida aqui na Terra, tá? Então, a nossa convicção de vida com Deus, ela tem que ser a mesma de Cristo. Cristo, é óbvio que aqui a gente vendo todo o contexto, a gente sabe que Cristo foi levado para lá justamente para que ele pudesse se preparar para aquilo que ele ia fazer depois. E isso também tem que estar forte em nossas vidas, de que nós passamos por momentos em que nós somos provados, testados, preparados para aquilo que virá depois em nossas vidas. Então nós passamos por momentos críticos na nossa vida, passamos por momentos de crise, passamos por momentos críticos, e que esses momentos, eles nos forjam, eles nos preparam para aquilo que vem depois. Então, nós também precisamos entrar da mesma forma. Agora, quando nós entramos nesses momentos, é que nós precisamos estar fortalecidos por Deus para que nós possamos sair de lá com a vitória, né? O título, talvez, dessa mensagem poderia ser Vitória no Deserto, né? Porque foi aquilo que Cristo conquistou ali, uma vitória no seu próprio deserto, no seu momento de deserto. Nós também precisamos estar preparados
para que nós possamos vencer nesses períodos em que nós passamos da nossa vida. Períodos de deserto, períodos de crise, né? Períodos críticos da nossa vida, nós precisamos estar preparados. E como nós podemos fazer, o que nós devemos fazer para que a gente possa estar preparado? Bom, vamos lá. Cristo nos ensina. Primeira coisa que Cristo vai nos ensinar é que a vida vem de Deus. A vida vem de Deus. Bora lá, vamos ver lá. O diabo, ele fala assim para Jesus, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Vamos pensar aqui. Cristo estava há 40 dias no deserto, há 40 dias em jejum, e a palavra de Deus diz que ele sentiu fome. Vamos entender uma coisa aqui. O diabo é um especialista, tá? Como é que fala, gente? Esqueci a palavra. Não subestime o seu inimigo. Não subestime o seu inimigo. Ah, mas a palavra de Deus diz que o diabo está debaixo do meu pé, a palavra de Deus diz que ele não pode comigo. Bom, a palavra de Deus diz que ele não pode com Deus, que ele não pode com Cristo. E que se nós estamos em Cristo, a autoridade de Cristo que há em nós, que Deus concede a nós, ela então nos permite a expulsar demônios e repreender o inimigo, ok? Mas nós precisamos entender que o diabo, ele é um especialista. O diabo esperou com que Cristo tivesse fome para que ele pudesse então tentar mais uma vez a Cristo, né? Cristo não foi tentado apenas no último dia, né, do seu período no deserto. Ele foi tentado durante todo o período que ele passou pelo deserto. Mas aqui foi um momento crítico, né? Por isso mesmo que está relatado, foi um momento crítico. Cristo estava com fome e o diabo ele se aproveita justamente da fraqueza, de um momento de fraqueza, para tentar dar o bote. Ele se aproveita disso. A própria palavra de Deus diz que o inimigo, ele usa justamente as nossas fraquezas para tentar nos derrubar. Ele vai justamente onde ele sabe que ele pode nos afetar. Ele sabe onde te afetar. Ele sabe onde me afetar. Ele sabe onde eu sou mais fraco, onde eu sou mais frágil. Da mesma forma, ele sabe aonde te afeta, né? Ele conhece, ele é um especialista. E naquele momento ele viu então que Cristo estava com fome. Ele falou assim: vou pegar ele aonde ele está vulnerável, onde ele está fraco. E aí, ele não só faz isso, ele não só vai pegar na fome de Cristo, mas ele também vai lançar uma dúvida. Ele vai lançar uma dúvida. E essa dúvida não é apenas para que Cristo pense ou tente duvidar por causa do que o diabo falou. Presta atenção que tem muito mais aqui do que a gente imagina, tá? Quando ele diz assim, se você é filho de Deus, primeiro, ele está já testando Jesus. E vamos lembrar de uma coisa, como eu disse no começo, Jesus, enquanto estava aqui, era homem, assim como eu e você, era um ser humano, assim como eu e assim como você. Ele estava sujeito a qualquer coisa, ele estava sujeito a cair como qualquer um de nós. Ele não caiu, ele teve vitória por causa das coisas que a gente vai ver aqui. E são justamente essas coisas que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Para que quando nós sejamos tentados, para que quando nós sejamos provados, para que quando o Espírito muitas vezes nos levar ao deserto, nos levar a momentos críticos para que sejamos tentados, para que sejamos provados, nós também possamos obter vitória, assim como Cristo obteve. Qual foi a primeira coisa que o diabo fez com Jesus? Muitos dizem assim, ele tentou Jesus na fome. Não foi. Não foi. Porque a primeira frase do diabo foi, se você é mesmo filho de Deus, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Se você é mesmo filho de Deus. Pensem comigo. Quando nós estamos ali
muitas vezes nós estamos ali frequentando culto, lendo a Bíblia, orando, a gente está ali empolgado e falando, nossa, minha vida com Deus está bacana, está legal, eu caminho direitinho, eu estudo a palavra, eu participo da escola dominical, estou ali aprendendo, crescendo. Mas acontece com todo mundo a crise, o deserto, vem para todo mundo. Esses momentos vêm para todo mundo. E quando vem, a primeira coisa que o diabo faz com cada um de nós, presta atenção aí, e me fala se não é verdade. A primeira coisa que o diabo faz é tentar fazer você duvidar que você é mesmo filho ou filha de Deus. Essa é a primeira coisa que ele faz. A primeira coisa que ele vem para cada um de nós, ele percebe que a gente entrou numa crise, ele percebe que a gente entrou num momento de dificuldade, ele fala assim no nosso subconsciente: será que você é mesmo filho de Deus? Será que você é mesmo a filha de Deus? Se você é, por que você está passando por isso? Se você é, por que você tem que passar por isso? É assim ou não é? A primeira coisa que ele faz não é oferecer algo. A primeira coisa que ele faz é colocar em dúvida quem nós somos. Essa é a primeira coisa que ele faz. Ele quer colocar em dúvida quem nós somos. E a primeira coisa que ele tentou fazer com Jesus foi isso. Então, se você é mesmo filho de Deus, ele coloca em dúvida. E ao mesmo tempo ele está tentando Jesus no seguinte sentido: se você é, exija do seu pai. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Porque se você é, por que você está deixando que ele te faça passar por isso? Percebe? Aí sim ele vai dizer: mande que essas pedras se transformem em pães. Né? Agora ele vai atacar a própria fome de Jesus. Mas Jesus vai responder. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bom, como eu disse, Jesus disse assim: está escrito. Bom, aí a gente precisa se perguntar, aonde está escrito? E nós vamos lá, deixa marcadinho aí, Mateus, nós vamos para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz assim: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Amém? Então a gente viu aqui que, na verdade, Jesus estava citando Deuteronômio, um texto de Deuteronômio. E olha só, mas Jesus citou a palavra. Sim, ele citou a palavra, mas mais do que isso, né? Além de conhecer a palavra, Jesus sabe muito bem como encaixá-la em cada situação. Por quê? Lá em Deuteronômio, no texto de Deuteronômio, o povo hebreu está sendo lembrado de que Deus conhece as necessidades do seu povo e de que ele supre as suas necessidades, de que ele sabe, ele conhece os limites do seu povo. Ele sabe até onde o seu povo consegue ir. Ele sabe até onde ele pode deixar o seu povo ir. Jesus está respondendo para o diabo não apenas de que a comida, né? Ou seja, as coisas materiais não são a principal necessidade do ser humano. Mas ele também está dizendo isso. Uma das coisas que Jesus está dizendo para o diabo é: a gente não precisa só de coisas materiais, mas o principal, a prioridade é o espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o principal, a prioridade é o espiritual, é estar forte espiritualmente. Depois eu me fortaleço no físico, tá? Então, ele já deixando claro que o espiritual é mais importante do que o material. A segunda coisa que Jesus deixa clara, tirando o texto lá de Deuteronômio, é que
ele sabe que o Pai, que Deus, conhece as suas necessidades, que o Pai conhece os seus limites, as suas limitações. E que se o Pai precisar intervir de uma forma milagrosa, ele vai fazer. Jesus não precisa recorrer sem que Deus o faça primeiro. Lá em Deuteronômio, é isso que ele está dizendo. Olha, Deus conhece as suas limitações, Deus conhece as suas fraquezas, Deus conhece as suas necessidades. Se preciso for vir comida do céu, ele manda o maná. Se preciso for vir água da pedra, ele manda a água da pedra. Então, Deus vai agir conforme a necessidade para suprir o seu povo. Então, Jesus está dizendo, eu não preciso pedir um milagre enquanto eu conseguir viver sem o milagre. Se o Pai, se Deus entender que é necessário intervir com o milagre, ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas eu me sustento na palavra. Eu me sustento pela palavra de Deus. E quando Deus entender que ele precisa intervir, ele vai intervir. Porque ele conhece as minhas necessidades, ele conhece as minhas fraquezas e ele conhece as minhas limitações. Ele sabe até onde eu posso ir. Ele mesmo disse isso. Não existe tentação maior do que eu não lhe mando uma tentação maior do que aquela, uma provação maior do que aquela que você possa suportar. Se você pode suportar, eu te mantenho, porque você precisa. Você precisa. Você precisa crescer, você precisa se fortalecer, você precisa ser forjado. Deus não chama a gente fraca, gente. Deus acredita mais no nosso potencial do que nós mesmos. Deus acredita mais em nós do que nós mesmos. Por isso ele permite que nós passemos por esses momentos, né? Porque ele sabe que ele não está criando filhos e filhas mimados, ele está forjando homens e mulheres de Deus. É isso que ele está fazendo. Mas o diabo, não satisfeito, ele continua. Então o diabo levou, versículo 5 de Mateus 4. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Amém? Então olha só, o diabo novamente, ele continua pondo em dúvida, tá? Isso é algo que ele sempre vai fazer. É interessante a gente ver isso daqui, tá? Ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai continuar querendo colocar em dúvida quem nós somos e quem Deus é para nós, tá bom? Então ele continua batendo naquela tecla. Se você é mesmo filho de Deus, tá? Ele quer forçar. Por quê? O que o diabo mais quer é criar uma inimizade entre nós e Deus. Então, como ele não consegue fazer com que Deus se torne nosso inimigo, ele então quer fazer com que nós nos tornemos inimigos de Deus. Porque ele sabe que é impossível ele fazer Deus se tornar nosso inimigo. Então ele vai tentar fazer com que nós nos tornemos inimigos de Deus. Fazendo de que jeito? Fazendo com que a gente duvide que somos, de fato, filhos de Deus. Amém? Então ele fala isso. Aí, algo interessante. Como o diabo viu que Cristo respondeu à primeira tentação com a palavra, o diabo faz a segunda tentação usando a palavra. Usando a própria palavra, né? E como no versículo 6, né? Que diz assim: se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, né? Então o diabo disse, porque está escrito. Olha que coisa incrível, né? O safado sem vergonha usando a palavra de Deus justamente para tentar tentar mesmo, né? Justamente para tentar Jesus Cristo. Ele usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus Cristo. Aí você vai pensar assim: nossa, mas que coisa ridícula o diabo fazer isso. Calma lá, porque ele faz isso com cada um de nós.
O diabo faz isso com cada um de nós. E a gente vai... Vocês vão ver. Espera aí que vocês vão ver. Salmo número 91, versículos 11 e versículos 12. Né? Como a gente viu lá no verso 6 de Mateus, o diabo disse assim, porque está escrito. E o que a gente faz? A gente procura onde está escrito. E está escrito no Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Verso 11 e verso 12. Salmo 91, versos 11 e 12. Diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Amém? Então, amém aqui em Salmo, né? Mas em Mateus, misericórdia. Por quê? O diabo está usando a própria palavra de Deus para tentar a Jesus Cristo. Aí você pensa, como eu disse, aí muitas vezes a gente pensa assim, que coisa ridícula, o diabo tentando usar a própria palavra de Deus contra Cristo, não funciona. Bom, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, funciona com muita gente. Funciona com muita gente. O diabo usa a própria palavra de Deus para tentar muitas pessoas. Muitas pessoas. Tá? E uma das coisas até que eu falei bem no comecinho da mensagem, a respeito dessas crenças de que se eu me converti, se eu me entreguei a Jesus, então tudo vai ser maravilhoso e lindo na minha vida, isso muitas vezes é pregado, isso muitas vezes é dito, até mesmo em púlpitos, até mesmo em altares, mas também muitas vezes em bate-papo, muitas vezes em conversas, né? Às vezes quando a gente vai conversar mesmo com uma ou outra pessoa, a pessoa usa a própria palavra de Deus para tentar passar um pano quente, para tentar dar até mesmo uma palavra profética a respeito de algo que não é o que a Bíblia disse, né? E aqui, na verdade, se a gente olhar lá em Salmos, é justamente o que o diabo disse para Jesus, é justamente o que está escrito ali em Salmos. Ele não distorceu a palavra. Ele não distorceu a Bíblia. É incrível, tá? Mas o diabo ele não distorceu a Bíblia. Ele disse exatamente o que está escrito. Acontece é a forma como ele colocou. É a forma como ele colocou. E para eu poder explicar como isso está errado, eu preciso primeiro da resposta de Jesus, tá? E a resposta de Jesus, que está no versículo 7 e 8, está no versículo 7, diz assim: Jesus respondeu, também está escrito. O diabo disse assim, está escrito. E ele citou Salmo, certo? E aí Jesus vai responder. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. E aí a gente vai procurar aonde é que está escrito isso, que Jesus citou, justamente para a gente poder entender o que Cristo queria dizer. E está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Deuteronômio 6, 16, que diz assim: não ponham à prova o Senhor seu Deus como o fizeram em Massá, Então um alerta, novamente ali em Deuteronômio, um alerta ao povo de não fazerem algo que já havia sido feito, justamente nesse sentido em que o diabo apresenta para Jesus, né? Em que Cristo foi colocado em uma situação e o diabo diz assim para Jesus: ó, você está aqui no pináculo do templo, ou seja, está em cima do templo, se joga, porque está escrito, ou seja, a Bíblia diz que aos teus anjos Deus dará ordem a teu respeito, né, para te protegerem, para te guardarem. Só que é o seguinte, quando Jesus responde assim, não ponha à prova o Senhor teu Deus, muitas pessoas acham que Jesus está que Jesus está discutindo aqui com o diabo, como se o diabo dissesse assim, se joga, porque a palavra diz que os anjos vão te segurar, vão te guardar e você não vai sofrer dano nenhum. Muitos acreditam que Jesus respondeu, não põe à prova o Senhor teu Deus, querendo dizer assim, pare de me tentar, pare de me pôr à prova. Só que não, Jesus aqui não era Deus, ele era homem.
homem. Na verdade, Jesus está respondendo o diabo, dizendo o seguinte: eu não posso fazer isso, porque se eu me jogar, eu estou colocando Deus numa situação em que eu quero obrigá-lo a fazer o que eu quero. E se eu fizer isso, eu estou tentando o Senhor Deus. Se eu me jogar baseado num texto e eu interpretando o texto da forma que eu quero, né, uma interpretação conveniente, como eu sempre chamo, né, quando eu pego um texto bíblico e eu interpreto ele de uma forma conveniente para mim. Eu interpreto ele convenientemente para mim. Eu pego um texto, né, e muitas vezes, infelizmente, fazem isso, pecam ou estão em pecado ou estão cometendo erros, aí pegam um texto bíblico, tiram do contexto, interpretam conforme a sua conveniência e dizem assim: ah, eu faço assim e eu tô certo, porque olha aqui, está escrito. A pessoa coloca as próprias palavras do diabo na sua boca e fazem exatamente o que o diabo fez. Pegam um texto bíblico, interpretam conforme a sua própria conveniência e dizem: olha, eu estou fazendo isso porque está escrito. Sabe o que você está fazendo? Você está pecando, porque você está tentando o Senhor, teu Deus, usando um texto da forma que te convém e não da forma que ela deve ser aplicada. Jesus responde o diabo dizendo exatamente isso: eu não vou me jogar, porque se eu fizer isso, não foi Deus que me colocou aqui em cima e não é Deus que está me mandando me jogar. Se Deus tivesse me colocado aqui em cima e Ele tivesse me mandado eu me jogar, eu faria isso, porque foi Ele que mandou. E se Ele mandou, ele vai cumprir a palavra dele, porque foi Ele que disse. Agora, não foi Ele que me colocou nessa situação, aqui em cima do pináculo do templo, e não é Ele que está me mandando me jogar. Você está querendo criar uma situação, diabo? Você está querendo criar uma situação em que eu queira forçar Deus a fazer alguma coisa. Sendo que, na verdade, sou eu que fui chamado para fazer algo que Ele me colocou. Então, essa segunda parte da tentação, ela nos ensina demais. E uma das coisas que ela nos ensina é que Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não existe para satisfazer nossas vontades, para satisfazer nossos desejos. A palavra de Deus, ela não existe para dar subsídio para as minhas vontades, para os meus pecados, para a forma com que eu estou caminhando. Pelo contrário, a palavra de Deus existe para corrigir os meus caminhos, para corrigir a minha caminhada, para me mostrar aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Ele espera que eu faça. Mas e aí, é só isso? Não, não é só isso, porque continua. Continuando, versículo 8, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso eu lhe darei se prostrado me adorar. Tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. O diabo é outra coisa que o diabo faz também, continuamente, com muitas pessoas. E muitas pessoas se enganam achando assim: não, jamais aceitaria algo do diabo em troca do meu Deus. Eu jamais me prostraria ao diabo, né? As pessoas acham o seguinte, que elas só fazem isso quando elas assinam um contrato de vender a alma. As pessoas acham que elas só fazem isso quando elas vendem a alma para o diabo. Que é só quem faz um pacto com Satanás que está fazendo isso. Na verdade, todas as vezes que você troca Deus por alguma outra coisa, você está fazendo exatamente isso. Porque o diabo, ele não vai chegar na sua frente com um terno e uma gravata e tão pouco com um chifre, com um rabo, né? Mas ele não vai chegar na tua frente te oferecer um contrato para você assinar, dizendo assim: olha, se você assinar aqui e vender a tua alma para mim, eu vou te dar isso, 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 isso. Não. Como eu disse
ele é especialista, ele é sutil. Ele te oferece pequenas coisas todos os dias. Ele te oferece várias pequenas coisas e muitas pessoas simplesmente aceitam sem a menor cerimônia. Sem a menor cerimônia. Muitas pessoas trocam Deus por coisas bizarras, por coisas minúsculas, ridículas. E a palavra de Deus diz que é impossível adorar a dois senhores. Ou você adora um e desagrada o outro, ou você adora o outro e desagrada um. Às vezes o diabo oferece qualquer outra coisa. Pô, hoje tem culto, quarta-feira à noite tem culto. Pô, mas podia estar assistindo alguma coisa. Podia estar saindo, comendo alguma coisa. Podia estar passeando. Você pode fazer tantas outras coisas. Pra quê? Você já tem Deus demais na sua vida. Pra quê? Pra que tanto Deus? Sabe pra quê? É para você, quando for tentado pelo diabo, você ter bagagem espiritual. É para você ter bagagem da palavra, para você poder fazer como Cristo fez aqui dessa última vez, de todas as vezes, mas também dessa última vez, quando Cristo vira para o diabo e diz, então, versículo 10, então Jesus lhe ordenou, não respondeu mais, então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Adore o Senhor, teu Deus, e preste culto somente a Ele. Para a gente poder mostrar onde está, é Deuteronômio também, capítulo 6, versículo 13, que diz, temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. A referência do que Cristo está dizendo, porque Cristo disse assim, vai embora, Satanás, porque está escrito. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Somente a Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui está outro engano de muitas pessoas. Quando pensam assim, mas eu não presto culto a nenhum outro Deus, a nenhuma outra entidade. Eu não me prostro diante de nenhuma imagem. Eu não sou de nenhuma seita satânica. Então eu não presto culto a ninguém além de Deus. Deixa eu te falar um negócio seríssimo. Seríssimo. Qualquer coisa que faça você trocar Deus por aquilo entrou no lugar de Deus na tua vida, querida. Qualquer coisa que substitua Deus se torna o seu Deus. E você está prestando culto a isso. Só a Deus preste culto. Só a Deus preste culto. Não substitua Deus por nada. Não substitua Deus por nada. Se Deus é a sua prioridade, então dê prioridade à palavra dele. Porque quando você for levado para o deserto, quando você estiver numa situação crítica, quando você estiver num momento difícil, é a palavra que vai te garantir a vitória e nada mais. E nada mais. Mas e se eu orar? E se eu clamar por Deus e tal? Deus pode socorrer? Pode. Mas o que você vai usar contra o inimigo? Pensem comigo. O diabo, ele faz isso aqui que ele fez com Cristo, ele faz conosco direto. Quantas vezes ele usa pessoas para nos questionar, assim como o diabo questionou Jesus? Quantas vezes você, como cristão, como cristã, não foi questionado por alguém? Você não é crente? E você podia estar passando por isso sendo crente? E você podia estar passando fome sendo crente? E você podia estar doente sendo crente? E você podia estar sendo difamado, você podia estar sendo perseguido, você podia estar passando por todas essas situações sendo crente?
Sim! Não só podia, como posso. Não só podia, como posso. No mundo tereis aflições. Posso. Não só podia, como posso. E vou. Mas o apóstolo Paulo nos ensinou lá em Filipenses capítulo 4 que ele viveu tempos bons e tempos ruins, que ele viveu com fartura e que ele viveu com miséria, que ele viveu tempos tranquilos e que ele viveu tempos de perseguição, que ele passou por tudo, mas ele entendeu uma coisa, que ele tudo pode naquele que o fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus podia ter terminado falando isso. Não ficaria mais perfeito, porque Jesus é perfeito, ele fez tudo certinho, né? Mas se encaixaria aqui também, né? Depois que Jesus manda o diabo embora, ele poderia dizer assim: diabo, eu posso passar fome, eu posso ficar sem o pão, posso sem transformar o pão, eu posso não pular, eu posso ficar sem os reinos que você está me prometendo. Porque eu posso passar por todas essas dificuldades, eu posso passar por todos esses problemas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou passar pelos momentos bons, mas eu também vou passar pelos momentos ruins, porque Deus está comigo em todos os momentos, é Ele quem me fortalece e é a palavra dele que me garante vitória. Versículo 11, com isto o diabo deixou Jesus. Por que ele deixou Jesus, irmãos? Foi por causa da palavra. Muitas coisas são boas para a vida cristã. Muitas coisas nos fortalecem, nos enobrece. Mas é a palavra que traz vitória. É a palavra que traz vitória. Então, portanto, nunca perca a oportunidade de receber a palavra de Deus. Não perca essas oportunidades. Dê prioridade para isso. Prioridade para Deus e para a sua palavra. Porque quando o diabo vir ao teu encontro, é com ela que você vai rebater e vai vencer ele. E vai derrotar ele. Amém? Com isso, irmãos, somos abençoados. Porque olha só, no versículo 11, com isto, o diabo deixou Jesus. Você quer que o diabo deixe a tua vida? Você quer que o diabo vá embora? Esteja firme na palavra. É assim que o diabo vai embora, quando a gente está firme na palavra. E eis que vieram os anjos e os serviram. Lembra que eu disse que Deus conhece as nossas necessidades? Ele conhece as nossas limitações? Deus sabia que Jesus estava no limite. O Pai sabia que Jesus estava no limite. Ele sabia as limitações de Jesus, sabia que ele estava com fome, que ele precisava comer. E ele foi recompensado, sabe por quê? Ele foi recompensado porque ele se manteve firme. Ele foi recompensado porque ele se manteve firme. Foi Cristo estar firme na palavra, foi Cristo rebater o diabo e mandar o diabo embora, porque ele tinha autoridade, não porque ele era filho de Deus, mas porque ele estava com base na palavra. Ele tinha autoridade na palavra. Isso fez com que o diabo fosse embora. E Cristo fosse recompensado com um banquete, servido pelos próprios anjos. Uau! Você quer ser recompensado? Você quer ser servido pelos anjos? Fica firme na palavra. Tenha em mente, tenha no seu coração e tenha nas suas atitudes a prioridade. Tenha em mente quais são as suas prioridades. Priorize Deus na sua vida e pode ter certeza. Quando você mandar o diabo embora, expulsar o diabo, porque você vai ter autoridade para isso, porque você tem a palavra de Deus na tua vida, o Senhor vai te servir. Ele vai mandar os anjos para te servir, te mandar um banquete. E não apenas te darem aquilo que você precisa, mas os anjos não apenas serviram a Jesus, não apenas deram o alimento para Jesus, mas eles ficaram para comemorar com ele a vitória. Amém? Pode ter certeza disso. Nós vamos nos servir do banquete de Deus como temos nos servido. Nós vamos continuar sendo servidos pelo banquete de Deus, porque a vitória é daqueles que estão com Deus, é daqueles que têm a palavra firme no seu coração. Fecha seus olhos, vamos orar.